convidados especiais, sejam todos muito bem-vindos. Realmente é uma alegria a gente ter essa oportunidade de ver uns aos outros e ouvir uma boa palestra. Hoje, nosso convidado é Farhad Shayani, que é um estudioso de temas da espiritualidade e da atualidade. Ele vai nos levar a refletir sobre a vida de Abdu'l-Bahá, perfil humano e dia a dia. Por favor, Farhad, o microfone é seu. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado pelo tema, porque como nós estamos para comemorar o centenário da ascensão de Abdu'l-Bahá, nesse ano de 2021, então nada mais adequado do que a gente falar de Abdu'l-Bahá. E principalmente o tema que a gente, como um acordo com a querida dona Guite, nós escolhemos, é um tema mais leve, mais gostoso, mais, vamos dizer, divertido, mas sintam-se à vontade também, depois, conforme os organizadores, a Ana Paula e a dona Guite acharem, vocês podem, por mim, até interromper e acrescentar ou perguntar, ou no final fazer as perguntas e comentários. Bom, me foi solicitado também que falasse um pouquinho de Abdu'l-Bahá antes de contar realmente um pouco de perfil psicológico humano e simples de Abdu'l-Bahá e o dia a dia de Abdu'l-Bahá, para a gente conhecer um pouco mais Abdu'l-Bahá, não tanto pelos seus escritos maravilhosos que a gente conhece, não só pelas suas biografias, não só pelas viagens, não só pela promulgação da paz mundial, que relata todas as palestras nos Estados Unidos, não só por resposta a algumas perguntas, não só Segredo da Civilização Divina, todos esses vocês conhecem bem, e, de um modo geral, são livros que nós temos acesso em português. Mas a gente quer conhecer e apresentar para vocês um pouco do... Desculpe as expressões que às vezes eu uso, mas não considerem desrespeitoso, mas é o jeito da gente se aproximar do nosso bem-amado Abdu'l-Bahá. Do jeitão de Abdu'l-Bahá. Como é que ele era assim, na intimidade, no dia a dia? Se você fosse encontrar de cara com Abdu'l-Bahá, como é que ele falaria? Se você fosse encontrar com Abdu'l-Bahá, ele não ia fazer uma palestra igual que ele fazia nas igrejas e nas sociedades teosóficas, sociedade dos socialistas. Para cada lugar ele adaptava, era impressionante. E só relembrar, mas é mais para quem vocês já conhecem muito bem Abdu'l-Bahá, só para a gente relembrar, não vamos esquecer que Abdu'l-Bahá era um menino de 8, 9 anos. Preste atenção. Um menino de 8, 9 anos, vocês que têm filhos de 8 anos, entra na prisão e exílio com o pai e sai 55 anos depois. Geralmente a gente fala muito dos 40 anos de exílio, prisão e tortura e sofrimento de Bahá'u'lláh, mas esquece que Abdu'l-Bahá ficou mais tempo ainda. Ficou 55 anos, ele só foi libertado em 1909 com a Revolução dos Jovens Turcos. Quer dizer, Bom, e uma coisa importantíssima, que eu acho que é importante a gente relembrar nesses 100 anos, ele não teve oportunidade de estudo formal. É inacreditável, é um fenômeno da natureza. Como é que uma pessoa que entra na prisão e fica 55 anos e que não estudou, teve estudo formal, que o único professor dele era o pai dele e algumas pessoas que visitavam, e que falava várias línguas, inclusive não só persa, árabe e turco, como ele debatia de igual para igual com cientistas, grandes políticos, grandes estudiosos, sociólogos, estudiosos de todas as áreas, presidentes das repúblicas, pastores, padres, bispos. Abdu'l-Bahá é um fenômeno. Como é que uma pessoa que tinha tão pouco estudo podia ser recebido com honra na Universidade de Stanford e encher a sala?
Como é que ele podia fazer uma palestra na Universidade de Howard, que é uma universidade interracial, com 1.600 alunos de todas as cores, e dizer, olha, eu estou tão feliz aqui porque eu estou falando um lugar em que o jardim está florido, com rosas e flores de todas as cores. E aí já ganhou o público de cara, né? Quer dizer, Abdu'l-Bahá, as pessoas amavam, é impressionante. E como é que uma pessoa dessas chega, não como turista, mas chega um jeito que vem do Oriente, imagine bem, vem para sacro-santa, civilizada Nova York, Estados Unidos da época, que se considerava o topo da ciência e da cultura e da política e tudo do mundo, e vem não para fazer turismo ou ficar deslumbrado, e como nossos brasileirinhos vão para dar uma esticada no Disney World, que graças a Deus não existia, o Bahá não se interessava, mas ele não foi para turismo. Abdu'l-Bahá foi para educar o povo americano em temas da paz, da eliminação de preconceito e da justiça social, numa época que ninguém falava da igualdade de direitos entre homens e mulheres. Então, na verdade, nós nunca vamos ter uma dimensão exata da figura de Abdu'l-Bahá. Por mais que a gente estude, nós não vamos conseguir captar a grandeza do que Abdu'l-Bahá realmente representou e nos legou. Antes de entrar na parte, vamos dizer, mais humorística e da personalidade do dia a dia, Abdu'l-Bahá, diz um dos grandes sociólogos bahais, que é professor emérito da grande universidade americana, o Nader Saidi, ele diz assim, Abdu'l-Bahá redefiniu o ser humano. Redefiniu, olha só. Ele reinventou a humanidade. Nós não conseguimos entender o que é isso. Ele não é um cientista social. Ele redefine o ser humano dentro de um outro paradigma. E mais, ele cria uma metodologia de apresentação de temas que é inédito. Isso no futuro vai ser objeto de estudo. Como apresentar um debate religioso baseado na mente, no raciocínio, na inteligência, sem perder o espírito, a espiritualidade, dados paleontológicos, dados biológicos, dados científicos e dados religiosos e bíblicos e de livros sagrados e um profundo aspecto místico espiritual. Como é que uma pessoa consegue apresentar argumentos que entrelacem tudo isso e que seja compreensível como uma linguagem simples? Isso é um fenômeno, não existe na história da literatura da apresentação alguém nem parecido que tenha conseguido fazer isso. E falar numa linguagem que todo mundo entendia, desde o menino de rua, lá no Missão Bovary, que ele ia lá botar um chocolate no rosto dos meninos pretinhos e dizer assim, vocês gostam de chocolate? Né? Distribuir chocolate? Esse pretinho é tão gostoso quanto o chocolate. Aí ele não precisava fazer sermão, ele não fazia sermão. Só a ideia do chocolate na cara do menino já transmitiu que eles não tinham que ter preconceito de raça contra os meninos pretinhos da Missão Bovary, que era uma missão paupérrima lá em Nova York. Vocês sabem essas histórias. Agora, entrando no aspecto da... Bom, dá para a gente falar horas até amanhã e ainda não tem. Mas tudo bem, vocês mais ou menos já têm uma ideia de quem foi Abdu'l-Bahá. Não é por acaso que Bahá'u'lláh diz, olhem Abdu'l-Bahá como ele ensina. Olha como ele escuta. Olha como ele responde. Olha como ele não se apressa esse péssimo hábito que nós todos temos, eu pessoalmente tenho, de tentar cortar o cara e dizer, não é assim. Aí o cara diz, não, mas é assado. Ele não discutia comigo. E Bahá'u'lláh diz uma coisa que a mim realmente me toca muito, me comove muito. Ele diz,
bem-aventurado, duplamente bem-aventurado, aquele que pisar nos pés onde os pés de Abdu'l-Bahá santificaram. É muita coisa. Quer dizer, não é só seguir, emular, exemplificar, seguir, aprender, usar a mesma argumentação e tudo. Se a gente pisar onde ele pisou, Bahá'u'lláh diz que nós somos duplamente abençoados. Bom, prometi para a dona Guide falar coisas alegres, tá, pessoal? Então, bom, antes de entrar nas coisas alegres de Abdu'l-Bahá, do bom humor, eu queria dizer para vocês que Abdu'l-Bahá também ele redefine o humor e a alegria e a, como é que vamos dizer, a jocosidade. Ele introduz a alegria e o humor na religião. O que Abdu'l-Bahá faz? Ele traz a percepção ele abre os portais da felicidade para o ser humano. Ele mostra que a religiosidade pode conviver com bom humor, com alegria, com leveza, com simplicidade, com espontaneidade. As coisas com brincadeiras, com pequenas provocações. Eu adoro as coisas de Abdu'l-Bahá. Tem a história daqueles mizarredeiros ali, aquela velharada toda que se reuniram lá com Abdu'l-Bahá, lá nas casas peregrinas. Aquela velharada começava a dizer: meu Deus, eu não dormi ontem à noite, não. Aí Abdu'l-Bahá disse: como é que foi? Vocês dormiram bem? Ele disse: não dormi bem, etc. e tal. Eu também não dormi bem. Aí Abdu'l-Bahá disse assim: como não dormi bem? Eu vi vocês roncando. Olha só, não existe na história da religião alguém que brinca com seus seguidores desse jeito. Ou então as histórias tão espontâneas de Abdu'l-Bahá que a gente fica assim impressionado como é que ele fazia isso. Eu vou contar as histórias, vocês contaram, cada um de vocês tem histórias preferidas de vocês de Abdu'l-Bahá. Uma das minhas preferidas é aquela Agnes Parson, aquela gente, ela era a mulher lá daquele Randolph, aquele cara que era o Roberto Marinho da época, era o grande magnata das telecomunicações, não, do jornalismo, não tinha telecomunicação. Era uma espécie de Roberto Marinho, ricaço, magnata lá, e a mulher se tornou Bahá'í também. Ela que levava Abdu'l-Bahá para as grandes, a alta sociedade, queria marcar com o presidente dos Estados Unidos, Alexander Graham Bell, tudo. Foi a influência dela. Aí ela deu um almoço, sei lá o quê, não se preocupe com os detalhes, que eu não me importam os detalhes da história, se foi jantar ou almoço. Mas foi num jardim magnífico, numa mansão da Agnes Parsons. A alta sociedade de Chicago, Nova York, sei lá o quê, está tudo reunido lá. E na porta de entrada do salão está um mordomo com um jarro de cristal e uma toalha finíssima, alva, esperando para aquela coisa. Jantar chique, não era qualquer coisa. Finíssimo negócio. Alta sociedade. Para exatamente jogar, lavar as mãos, a pessoa secar, depois sentar na mesa para comer. Quando Abdu'l-Bahá vê aquilo, ele vem correndo, diz para o mordomo: dá licença, meu amigo, me dá o jarro, que eu sou Abdu'l-Bahá, eu sou o servidor. E ele joga água em todo mundo. E depois, no fim, ele devolve o jarro para o mordomo e pede para mandar para ele não ficar frustrado que não jogou água em ninguém. Ele passa a água na mão
Só que ele vai correndo no fundo do jardim, num jardineiro, no avental do jardineiro, e seca a mão no avental do jardineiro. Aí, essas alturas, todo mundo estava morrendo de rir, estava todo mundo alegre, tudo com isso que Abdu'l-Bahá fez. Era espontaneidade, era ele mesmo. Ele era a suprema servitude. Não esqueçam isso. Bahá'u'lláh é a suprema revelação de Deus à humanidade. Abdu'l-Bahá é o legado dele como suprema servitude. Para os que entendem persa, Uluhiyat, Obuhiyat. Opa, se eu falei errado, me corrija. Quer dizer, Ebadat. Ubudiyat. Suprema servitude e suprema revelação de Deus. Olha como nós somos abençoados. Nós temos na mesma dispensação não só a suprema revelação de Deus, como a supremo exemplo de servitude. Tem dezenas dessas historinhas. Eu vou contar as que são as minhas preferidas, mas vocês depois podem contar também as que vocês gostam. Mas, por exemplo, outra que eu adoro, de Abdu'l-Bahá também, fizeram um jantar maravilhoso lá, tudo, alta sociedade, as pessoas mais importantes dos Estados Unidos lá sentadas na mesma mesa longa. Nós temos foto dessas mesas, com tudo que é bom e gostoso e tudo mais. E geralmente botava uma cadeira à direita, que é o lugar de honra, para Abdu'l-Bahá mesmo escolher uma pessoa, geralmente era o dona de casa, o marido da dona de casa, ou, enfim, alguém importante, um alto dignatário, etc. Aí Abdu'l-Bahá senta e vê que o lugar do lado dele está vazio. Aí ele está na porta o Robert Turner. Robert Turner era o mordomo da senhora Parson. E era negro. Abdu'l-Bahá diz, não, eu quero que o Turner sente aqui do lado. Isso em 1912, era um horror. Vocês não conseguem imaginar o que queria dizer um negro sentado numa mesa de alta sociedade daquela região. E Abdu'l-Bahá queria exatamente quebrar esse preconceito. Outra que eu gosto muito de Abdu'l-Bahá é uma dessas recepções assim. Uma dessas senhoras convidou gente assim de alto nível, intelectuais, políticos e etc. para Abdu'l-Bahá falar. Aí todo mundo almoçou, encheu a barriga, etc. e tal. E aí ela convidou agora, nós vamos ouvir esse nosso grande profeta que vem do Oriente. Outra coisa engraçada é que todo mundo, os jornais botavam assim, vai vir o profeta que vem do Oriente para nós. Aí, quando ele chega, e Abdu'l-Bahá, aquela servitude dele, aquela humildade, ele é Abdu'l-Bahá. Ele diz, não, que profeta? Aí eles botam uma manchete, você já deve ter visto isso. O profeta diz que ele não é profeta. É coisa de Abdu'l-Bahá mesmo. O profeta diz que ele não é profeta. E aí, o que acontece? Aí ele levanta numa recepção e todo mundo aí, sim, queriam escutar Abdu'l-Bahá falando. Levanta e começa a contar historinha engraçada. Começa a contar anedota. Começa a contar coisas dizendo como as culturas são diferentes e todo mundo. A dona da casa começa a arrancar os cabelos, pelo amor de Deus, e pedir para Abdu'l-Bahá falar para essa gente. Aí Abdu'l-Bahá começa a contar mais historinha. Daqui a pouco, um outro cara lá também que estava bem serião, cara amarrada, casulo, todo fechado, todo sombrio.
começa a contar uma historinha engraçada, todo mundo ri, aí o outro também contou, aí a Abdul-Bahá contou mais uma história. Daqui a pouco todo mundo estava rindo e conversando e batendo papo e tudo mais. E aí terminou o jantar. Aí todo mundo saiu se abraçando, rindo, alegre. E Abdul-Bahá, vendo a cara da senhora lá, a dona de casa, e a cara de frustração, sei lá o quê, Abdul-Bahá chega para ele e diz assim: você está satisfeita comigo? Dá um sorriso assim, você está satisfeita comigo? Assim, tipo um menino, assim, ô mamãe, você está satisfeita comigo? Era incrível, Abdul-Bahá era espontaneidade, simplicidade, e ninguém conseguia manobrar ou manipular Abdul-Bahá. Abdul-Bahá podia escutar a pessoa. E isso o Abdul-Bahá já tinha visto. Ele dizia: olha como Abdul-Bahá escuta a pessoa, por mais bobagem que ele fala, como se ele estivesse sendo um aluno muito bonzinho, muito aplicado, muito obediente. E Abdul-Bahá sabe 1000 vezes mais do que esse cara está falando, mas ele, olha, escuta, concorda, escutava tudo. Outra que eu gosto de Abdul-Bahá é a história daquelas emancipacionistas femininas do início do século XX. Elas eram bravíssimas, não, nem se comparam com as nossas feministas dos anos 60, 70, esse Margaret Mead e esses aí que queimavam sutiã. Isso aí é brincadeira perante as emancipações. Elas enfrentavam a polícia, elas eram realmente mulher forte mesmo. Não era brincadeira. E tinha uma que era mais feroz. Ela tinha brigado com o guarda que queria prendê-la por ela estar perturbando a ordem pública. E a mulher não teve dúvida. Deu uma mordida na orelha do guarda. Olha só. Você conhece essa história? E o coitado do guarda teve que... Na época não existia cirurgia plástica, mas teve que dar um jeito para estancar o sangramento. A mulher era brava mesmo. Aí o que os Bahais inventam para Abdul-Bahá? Mas também vou te contar, eram muito amigos de Abdul-Bahá. Convidam a mulher para Abdul-Bahá amansar a mulher, olha só. Aí convidam... Te contar, com amigos assim, Abdul-Bahá não precisava de inimigos. Aí chega a mulher, e a mulher senta na frente de Abdul-Bahá e todo mundo... Vamos deixar Abdul-Bahá e com ela eles só vão assistir como Abdul-Bahá vai lidar com essa fera aí. E a mulher começa a falar e gesticular e gritar, e enfiar o dedo na cara de Abdul-Bahá e dizendo que era assim porque ninguém se metia com ela, porque as mulheres tinham que agora dominar, que chega de não sei o quê. Ficou 2 horas xingando os homens, falando que são as mulheres que tinham que ter. E Abdul-Bahá, sim, tá certo, muito bem, é verdade. E os Bahais já angustiados, meu Deus, quando é que Abdul-Bahá vai interromper essa mulher? Quando é que vai botar ela no lugar dela? Por que Abdul-Bahá não interrompe essa mulher? E a mulher falou e falou e falou, e aí Abdul-Bahá levantou, cumprimentou amorosamente ela, levou até a porta, e os Bahais, meu Deus, está indo embora e não ouviu nada de Abdul-Bahá. Abdul-Bahá pega um buquê de rosas enorme na porta, dá para a mulher, abre a porta e calorosamente se despede dela. Os Bahais já estavam mais carecas do que eu, já tinham arrancado todos os cabelos. Chega em Abdul-Bahá e diz assim: amado Abdul-Bahá, pelo amor de Deus, nós trouxemos essa mulher para o senhor dar um jeito nela. Abdul-Bahá vira e diz assim: vocês queriam que ela mordesse a minha orelha também? Isso é bem Abdul-Bahá.
Vocês queriam que ela mordesse a minha orelha, então. Vocês são muito amigos, né? Queriam que ela mordesse a minha orelha. Era fantástico. As histórias de Abdu'l-Bahá são intermináveis. O cara que não queria ir para a Índia, vocês conhecem que essa história já é conhecida. E aí depois o Bahá'u'lláh disse, olha, você vai para a Índia. Ele disse, olha, eu pensei que eu ia para a América. Ele disse, Cristóvão Colombo também pensava. Abdu'l-Bahá tinha realmente um senso de situação. Bom, eu queria pedir para queridas Ana Paula e Dona Guite, para não deixar eu falar demais, para a gente, e vocês me avisarem quanto tempo eu tenho cada período de tempo, tá, pessoal? Quanto tempo nós temos ainda? Ou já acabou? Não, não acabou. Você tem ainda 15 minutos ou um pouco mais. Não se preocupe, Só não. 15 minutos, Dona Guite, faz isso comigo, não. Não, Bom, e essa vamos coisa lá. da dona, viu? Eu vou começar a lhe chamar também de senhor. Não, senhor, não, por favor, fala, pelo amor de Deus. Então. Bom, eu só quero, antes de começar a falar do jeitão de Abdu'l-Bahá, o modo e a atitude, a personalidade, de como é que se a gente encontrar, não vou esquecer uma passagem que está no início do Pérolas Antigo, que é tirado de uma época de Nowruz, em que Abdu'l-Bahá diz, olha, sabeis em que ciclo tendes sido criados, em que era existis, você conhece esse texto. Esta é a era da abençoada perfeição. Esse é o tempo do máximo nome. Se não formos felizes e alegres nesta estação, quer dizer, nessa era, nessa dispensação, por que outra estação iremos esperar? Por que outra época iremos procurar? Então, Abdu'l-Bahá exigia de nós alegria, exigia de nós cara boa, exigia de nós sorriso e felicidade por estarmos vivendo. Bom, como é que era o encontro do dia a dia com Abdu'l-Bahá? Vamos supor que a gente fosse se encontrar com Abdu'l-Bahá agora, nesse momento. Então, vocês veem que agora nós não vamos falar vamos falar só do encontro. Como é que era? Ele tinha um sorriso luminoso e radiante. Ele sempre perguntava, vocês estão bem? Estão felizes? Estão com saúde? Eu lembrei de uma outra história do cara que depois foi membro da Assembleia Nacional dos Estados Unidos. Quando ele viu o retrato de Abdu'l-Bahá no jornal, ele tinha sido um menino pivete, delinquente infantil, tinha roubado, tinha estado 1000 vezes na prisão, era o pior elemento da cidade. Ele olha o retrato de Abdu'l-Bahá, me lembro, Mortensen. Mortensen foi membro da Assembleia Nacional depois. Frederick Mortensen. Ele diz, eu vou me encontrar com esse profeta que vem do Irã, não importa como, não tinha dinheiro. Tirou dinheiro, roubou, fez o escambau, o cara era o pior elemento da cidade. Pegou tudo que é carona, foi de trem, por cima do trem, como é que se chama? No teto do trem. Mas fez o escambau, se escondeu debaixo, foi atrás das carruagens pendurado para não pagar e não tinha dinheiro. Até que chegou na presença de Abdu'l-Bahá e chegou na reunião onde Abdu'l-Bahá estava. Aí Abdu'l-Bahá entra, olha para todo mundo, aí Abdu'l-Bahá fica num canto e
e diz para os iranianos, que eram os tradutores, digo, olha, eu quero falar com aquele senhor ali. Quem era? Era o Mortensen com a roupa mais suja que vocês podem imaginar, com a cara mais horrorosa que vocês podem imaginar, com o rosto mais escuro e preto que vocês podem imaginar, de fuligem, de trem, não sei o quê, e Abdu'l-Bahá diz, eu quero falar com esse. Aí diz que chegou na frente de Abdu'l-Bahá, e Abdu'l-Bahá diz assim, você está feliz? Ele disse, puxa, ele estava no céu, porque estava na presença de Abdu'l-Bahá. Aí Abdu'l-Bahá diz assim, você está bem? Coitado, o cara não tinha nem comido. Aí ele diz na história, na biografia dele, aí Abdu'l-Bahá faz aquela pergunta que eu rezei que ele jamais me fizesse. Você fez boa viagem? Olha, eu daria qualquer coisa para o Abdu'l-Bahá não fazer essa pergunta. Aí eu dei uma despistada e eu disse, pois é, Abdu'l-Bahá, foi meio tumultuado, mas eu cheguei. Aí Abdu'l-Bahá disse assim, senhor Mortensen, o senhor fez boa viagem? Aí ele disse, olha, amado Abdu'l-Bahá, eu realmente eu tive que fazer isso, eu tinha que pegar dinheiro, eu peguei dinheiro emprestado, não devolvi, eu peguei, fui por cima do trem, eu peguei 1000 caronas clandestinas, mas eu queria lhe ver de qualquer jeito. Diz que Abdu'l-Bahá abraça e diz, você vai jantar e almoçar comigo, você vai ser meu convidado de honra. Esse era Abdu'l-Bahá. Bom, cada coisa que a gente fala de Abdu'l-Bahá lembra de uma história. Outra coisa era o olhar de Abdu'l-Bahá, mas esse olhar de Abdu'l-Bahá nós vamos tratar depois. O olhar de Abdu'l-Bahá é algo muito especial que a gente tem que tratar, mas eu vou falar. Porque ele tinha um tamanho poder que era um farol magnético. O olhar de Abdu'l-Bahá era um olhar de tamanho acolhimento, de tamanha bondade, de tamanho calor, de tamanho amor, que a pessoa achava que era só para ele. E aquilo preenchia a vida dele e dizia, olha, eu não quero sair daqui. Eu quero ficar só olhando para Abdu'l-Bahá. Depois, ele tinha um abraço carinhoso e acolhedor. Ele sempre dizia uma frase alegre, doce, jocosa, humorística, para alegrar. E, nesse momento, muitos choravam de alegria. Isso que é interessante. A emoção de ver Abdu'l-Bahá e sentir o amor de Abdu'l-Bahá era tão intensa. A gente não consegue imaginar, porque as fotos não transmitem isso. Nós, infelizmente, não há como descrever o amor de Abdu'l-Bahá. Aí as pessoas choravam, e a Abdu'l-Bahá dizia que ele queria que eles sorrissem. Ele contava uma história alegre para eles sorrirem. Com as próprias mãos, enxugava as lágrimas dele. E dizia que o Criador deseja que estejamos sempre alegres e felizes, que Deus nos criou no mundo para a felicidade espiritual. Olha só. Que nós fomos criados para a felicidade espiritual e não para o sofrimento, não para lágrimas. Bom, aí nós estamos aí na frente de Abdu'l-Bahá. Aí o que ele dizia? Aí ele dizia que, por favor, sorria, alegre-se. Dizia que o Bahá'í sempre tem que mostrar um rosto aberto, radiante, acolhedor. Eu falei isso uma vez num dos encontros, eu disse, e nessa época de depressão, todo mundo está deprimido, tem que tomar antidepressivo. Pode tomar o que quiser, mas desde que esteja sempre com um sorriso quando vai falar de Abdu'l-Bahá. Aí eles abriam um enorme sorriso, e aí ele dava uma das famosas gargalhadas de Abdu'l-Bahá, que ninguém resistia às gargalhadas de Abdu'l-Bahá. E eles recebiam tanta graça e dádiva que nenhuma recompensa e riqueza humana podia se comparar. E, de repente, num enorme êxtase, ele dizia,
Marhaba, marhaba, quer dizer bem-vindos, que bom, ótimo, parabéns. Me corrigem se a tradução não é exatamente essa. De estímulo e incentivo. A presença de Abdu'l-Bahá conferia um amor ilimitado, vasto e incondicional. Eu acho que nós temos que aprender isso. Isso que toca o coração das pessoas quando a gente ensina a fé Bahá'í. Bom, como é que ele mostrava? Ele mostrava o entusiasmo, uma paciência e tolerância que eu, pessoalmente, tenho que aprender, não tenho. Eu realmente não tenho essa paciência e tolerância. Tenho que aprender muito com o Abdu'l-Bahá. Mas ele tinha essa paciência e tolerância, escutava com total amor e cuidado. Bom, e ele dava uma orientação amorosa e guia. De todas as pessoas recebiam uma orientação e guia para a vida deles. Olha que bonito. Jamais respondia diretamente às pessoas. Se uma pessoa fizesse uma pergunta, ele não batia direto respondendo. Olha que bonito que ele fazia. É um grande erro nosso. Nosso, quando digo, é o meu. A gente bate direto. Ah, existe reencarnação, doutor? Eu já digo, não existe, tudo isso é bobagem. Aí o cara nunca mais quer saber sobre a fé Bahá'í. Quer dizer, eu bato direto contra uma convicção que o cara tem. E o cara se desinteressou pela minha também. Então, não temos que bater direto. Vamos falar de outros mundos espirituais, em progresso espiritual, que a alma é permanente, imortal, não sei o quê. Qualquer coisa assim. Mas não vamos... Não, Abdu'l-Bahá não batia direto contra as pessoas, a resposta das pessoas. Buscava sempre a unidade. Ele tinha uma conduta celestial, uma atitude do reino de Deus. Ele dizia que o ser humano é o conjunto das virtudes humanas da natureza. E o ser humano Bahá'í é o conjunto das qualidades divinas espelhadas na alma do ser humano. Olha que coisa linda. Depois, o relacionamento com as pessoas quando estavam doentes. Imagina a gente chegou lá e tá com uma dor nas costas, sei lá, dor de cabeça. Claro que ele sempre procurava indicar o médico aqui, eu estou puxando um pouco a brasa para o meu lado, mas, independente disso, olha como é que ele tratava se você chegasse e dizia assim, Rosinha chega lá e diz assim, mas Abdu'l-Bahá, eu estou com uma dor no pescoço. Como é que Abdu'l-Bahá fazia? Segurava com as duas mãos da pessoa. Olhava no fundo dos olhos, murmurava uma oração e dizia, como seria bom se eu pudesse passar tua enfermidade e sofrimento para o meu corpo. Olha que coisa deliciosa. E conferia às pessoas uma energia, um poder espiritual. Considerava o amor espiritual o mais poderoso remédio, de que nenhum Bahá'í devia se privar desse remédio que Baha'u'lláh tinha trazido. O sorriso de Abdu'l-Bahá era incrível. Dona Guite, quanto tempo nós temos? No máximo agora uns 10 minutos. Dona Guite, a senhora vai me cortando, hein? O sorriso era celestial. Estão bem, estão felizes, bem-vindos, vieram de longe. Eu sei que vocês fizeram muito sacrifício. Ele transmitia o olhar de Baha'u'lláh, era um olhar demorado, longo, penetrante e dentro dos olhos. Transmitia um fogo de júbilo, alegria e radiância. E depois ele fechava os olhos, como se estivesse
viajando por mundos ocultos e transcendentais. Depois voltava de novo a esse mundo, dava um sorriso, e o fantástico olhar de Abdu'l-Bahá era incrível. Era um olhar de amor e compaixão, um olhar magnético e cativante, Bahais e não Bahais, um olhar de satisfação, quer dizer, eu estou satisfeito com você. Você é ser humano único da criação divina. O olhar que percebia os desejos ocultos de cada alma. O olhar que escrutinava, numa linguagem moderna, escaneava a nossa alma. Um olhar que conferia conhecimento. E depois enchia a pessoa com palavras doces. Vocês conhecem a história do Kolbe Ares, que perguntou, fale-me de renúncia. E Abdu'l-Bahá não falou de nada de renúncia. Subiu a escada e lá disse assim, hoje é dia de grandes coisas. Não falou coisa nenhuma da renúncia. Então, Abdu'l-Bahá, ele falava o que a pessoa precisava. Não. A forma de orar de Abdu'l-Bahá, Dona Guite, não dá para fazer isso em 10 minutos, infelizmente. Então, vamos só dizer os títulos. A forma de orar de Abdu'l-Bahá era incrível. Vocês conhecem aquela história que a pessoa diz assim, eu quero aprender a orar, Abdu'l-Bahá vem amanhã, me espera na porta. Aí Abdu'l-Bahá ficou lá e não atendia, o cara começou a ficar com raiva. Abdu'l-Bahá mandou, como é que ele marca aqui? E não vem. Ele chega a ficar com raiva e diz, oh, meu Deus, faz esse Abdu'l-Bahá abrir a porta. E Abdu'l-Bahá disse assim, muito bem, agora você já aprendeu. Abdu'l-Bahá era incrível. A bondade com animais, com órfãos, com os pobres. Um delicioso bom humor. Ele dizia que o riso é o descanso da alma. Um amor à vida. Costuma de dar presentes às pessoas. E a gorjeta de Abdu'l-Bahá eram incríveis. Sempre, qualquer lugar que ele ia nos lugares mais pobres e distribuía comida e dinheiro. Quando vocês forem sinceramente amorosos com outros, é como se vocês demonstrassem amor a mim. Sua espontaneidade, naturalidade, preocupação com o conforto e bem-estar dos outros, a forma de falar em público e a posição do chapéu. A posição do chapéuzinho indicava o humor do bar. Se estava caído para um lado, tem uma foto depois, se vocês quiserem, a gente pode depois compartilhar, em que o chapéuzinho está caído para o lado e Abdu'l-Bahá está com o queixo e dando uma maior gargalhada numa daquelas conferências de unidade que ele fazia. Percepção aguda do sofrimento das outras pessoas, consideração pelas pessoas, como cheirava as rosas. Ele afundava o rosto na rosa, como se as rosas tivessem um segredo contando para eles. A limpeza física absoluta, absoluta. Bom, Dona Guite, eu estou aqui encerrando, só que eu queria pedir a paciência de vocês para contar a minha história preferida de Abdu'l-Bahá, que não é humorística. Posso, Dona Guite? Ô, Farhad, não precisa me chamar de dona, mas eu já falei. Vão achar que eu tenho idade da sua mãe, viu? Então, pode contar A a sua Guite história. é filha da minha prima, portanto, ela é bem novinha. Dou esse testemunho aqui. A Não, Guite não é minha prima, avisa aos navegantes. É filha da minha prima. A mãe dela, Dona Tia Hanum, que era minha prima. exatamente. Isso mesmo. Então, Bom, não vou chamar a Guite de dona. Guite John. pode contar a sua história. Essa é a minha história preferida, que não é alegre, não é piadista, não é nada, mas é a minha. Pode falar. Eu não sei, eu vou confessar para vocês, toda vez que eu conto para os barrais, não sei o que é, dá um bloqueio na cabeça deles, ou não sei o que é, porque eles não acham graça nenhuma. Não é para achar graça, mas não entendem ou não acham por que eu contei isso e achei que é tão importante para mim. Mas eu corro esse risco. É a história que me comove. Não sei por que, talvez vocês não se comovam, mas mostra a alma grandiosa de Abdu'l-Bahá.
Um dia Abdu'l-Bahá está sentado na... Essa história não está escrita em livros. Essa história foi contada pessoalmente na nossa casa, com muita honra, pelo irmão da causa, o senhor Abul Qasim Feizi. E quem anotou essa história foi o meu irmão querido de bigode, que está dormindo aqui do lado, Sohrab. Sohrab que anotou essa história. Então, devemos a história ao Sohrab, contado pelo seu Feizi mesmo no salão do lado de casa, em Porto Alegre. Ele diz que eles estavam sentados na casa de peregrinos e Abdu'l-Bahá com os Bahais. De repente, de longe, vem um homem já envelhecido, acabado, sabe? Pior que morador de rua hoje, sabe? Uma pessoa totalmente miserável, pobre, roupa maltrapilha, desnutrido, desidratado, um horror, sujo, um verdadeiro horror. Aí vem de longe se aproximando. Abdu'l-Bahá levanta e vai correndo em direção a ele e diz: meu velho amigo, e abraça o homem. Os pais dizem: velho amigo de Abdu'l-Bahá? Estranho, a gente conhece Abdu'l-Bahá há tantos anos. Que velho amigo é esse que a gente nunca viu na vida? Aí Abdu'l-Bahá diz: venha aqui. Você não almoçou, não é? Tragam comida para ele. Você vai jantar comigo, você vai descansar. Deem banho nele, botem roupa nova, deem uma mochila nova para ele, deem mantimento para ele. Não, mas eu tenho que continuar a viagem. Abdu'l-Bahá diz: não, você é um velho amigo meu, você tem que receber. Deem uma sacola de moedas para ele, porque ele tem uma viagem. E os Bahais dizem: puxa, Abdu'l-Bahá trata bem todo mundo. Mas esse homem, esse cara maltrapilho, esse cara sujo e vagabundo assim, velho amigo, que velho amigo que nós nunca vimos. Aí, quando o homenzinho vai embora e Abdu'l-Bahá abraça, vai, leva ele até o portão e tudo, e pede que os Bahais mostrem o caminho para ele, ele agradece, ele cai de joelho na frente de Abdu'l-Bahá. Ele diz: não, pode ir. Aí os Bahais roendo as unhas de curiosidade. Aí eles voltam em Abdu'l-Bahá e dizem: Abdu'l-Bahá, quem era esse velho amigo que a gente nunca conheceu? Mas é um velho e querido amigo, um velho amigo. Abdu'l-Bahá, por favor. Aí eles voltam no outro dia. A gente ficou curioso, o senhor deixou água na boca, tem que contar quem é esse velho amigo que a gente nunca viu. Abdu'l-Bahá disse: não, o que interessa? É um velho amigo. Aí, o terceiro dia, eles enchem a paciência de Abdu'l-Bahá e dizem assim: Abdu'l-Bahá, por favor, contem quem é, como é que o senhor conheceu, como é que conhece esse velho amigo? O senhor mostra tamanho amor e bondade para ele, que viu de longe, reconheceu e foi abraçar. Aí Abdu'l-Bahá diz: olha, quando nós estamos, essa história já é de 1909, só para relembrar vocês, em 1909 já houve a Revolução dos Jovens Turcos, todos os oficiais turcos e guardas e tudo caíram em desgraça. Vocês estão acompanhando a história? Já não existe mais o governo turco-otomano, certo? E Abdu'l-Bahá já estava livre. Só para refrescar a memória histórica, porque isso tem a ver com o final da história. Aí Abdu'l-Bahá diz: quando nós chegamos em Acre, a família inteira foi colocada na cadeia. Vocês já visitaram lá os quartéis, que eram as barracas de a prisão, cela mesmo. Depois que vão para as casas, fazer cela. Não havia comida e a água era totalmente insalubre. Abdu'l-Bahá, inclusive, conta que a água era de uma
uma coisa fedorenta, suja, que jogava lá embaixo. Então, Abdu'l-Bahá diz, como a água era suja e Bahá'u'lláh, ele queria servir Bahá'u'lláh e a família sagrada, e como ele era jovem ainda, ele pedia permissão para os dirigentes lá da cadeia para ir lá. Alô? Sim? Para ele ir lá, subir uma montanha, que geralmente era neve, e tinha espinhos e tudo, com muito custo. Levavam um jarro de vidro para encher d'água, água da nascente, água pura, para trazer para a aula. Aí o Bahá diz, olha, eu subia com muita dificuldade no inverno e trazia água para Abdu'l-Bahá. Quando passava pelo portão para entrar dentro da prisão, tinha um chefe dos guardas que era o mais cruel de todos, que com a coronha da espingarda, ele batia no jarro e quebrava. E todos riam. Típico bullying. Típico bullying de hoje em dia. Só por maldade. Aí todo mundo ria e obrigava Abdu'l-Bahá, me obrigava a subir de novo a montanha com neve, com espinhos, sangrando, enchia a água e trazia de volta de novo o mesmo guarda, batia com a coronha e quebrava e me obrigava a subir. E eu tinha que esconder, às vezes, a garrafa d'água para ver que fosse o turno de outros guardas para eu poder rapidamente me esconder e trazer água. Aí Abdu'l-Bahá faz uma pausa e diz, esse é o guarda. Geralmente aqui no Brasil, quando eu conto isso, a pessoa diz assim, por que Bahá'u'lláh não deu um pontapé no traseiro dele? Eu digo, era Abdu'l-Bahá, se fosse nós, eu dizia, agora você vai ver o que é bom para tosse. Você quebrou o jarro d'água, nós vamos quebrar a tua cara. Mas Abdu'l-Bahá não fazia isso. O que Abdu'l-Bahá fez? Mostrou aquele amor divino que ele tinha, aquele perdão supremo que só ele tinha, aquela grandeza de alma que só Abdu'l-Bahá tinha. Acho que esse é um dos maiores exemplos que ele nos deixa. É isso, pessoal. Desculpe ter cansado aí. Obrigado, Farhad. Será que, Ana Paula, temos perguntas? Bom, a Junus levantou a mão aqui no chat. Ninguém teve coragem de parar de tirar os olhos e os ouvidos de tudo que estava sendo aqui trazido para, acho que, escrever aqui no chat. Mas, então, vamos abrir, querida Junus. Fique à vontade. A gente Temos fica embebecido. Nossa, isso, maravilhoso, fantástico. 15 minutos, não é? Podemos aproveitar. Isso. Na verdade, boa noite a todos. Obrigada, Farhad, pela linda palestra. Na verdade, não é uma pergunta. Eu queria comentar para os amigos que no ano de 2020 eu estudei com outros amigos do Chile aquele livro que tem mais de 100 histórias de Abdu'l-Bahá. É maravilhoso, eu queria que muitas dessas que o Farhad contou estão nesse livro e muito, muito mais. E uma curtíssima, que eu não lembro os detalhes, mas muito engraçado, é uma que ele, acho que eu gostei muito porque me tocou, porque vocês sabem que numa época eu vendia tapetes, né? E essa história é sobre tapete. Diz que chega um camarada super pobre, Farhad, se você conhece, se eu errar alguma coisa, me corrija. Não conheço, é bom eu aprender isso. Ele chega à presença de Abdu'l-Bahá e pede alguma coisa. E aí o Abdu'l-Bahá fala para o mordomo dele, ajudante dele, para buscar o melhor
tapete dele. E aí a pessoa fica até indignada, o melhor tapete era uma pessoa super simples, pobre, né? Por que Abdu'l-Bahá vai dar o melhor? Mas Abdu'l-Bahá diz, não, eu quero que você dê o melhor. Ele pega, oferece, o cara vê, nem acredita. E aí, como o Farhad falou, né, sempre tem humor nas histórias, ele pega o tapete, coloca aqui, né, nos ombros, e sai disparada, correndo, com medo de que a Abdu'l-Bahá se arrependesse e pedisse o tapete de volta. De volta. Ele não podia acreditar, né? Essa é boa. Tem mais detalhes aí. É incrível como as histórias que tem nesse livro, todas elas são muito simples, mas são muito profundas. É a simplicidade e a profundidade juntos, né? É verdade, é verdade. Às vezes a gente tem que ler mais de uma vez para poder entender aonde que está o humor, onde que está a lição que a Abdu'l-Bahá quer passar para a gente, né? Então, é maravilhoso esse livro, que recomendo que leiam. E, pode falar de novo o nome do livro, por favor? Eu vou escrever depois no chat. É aquele, Farhad, eu não sei como que se diria em português, em inglês. Relatos da vida de Abdu'l-Bahá. Relatos da vida de Abdu'l-Bahá. Em inglês está sendo traduzido, está em revisão, né? Ah, tá. É que eu estava lendo em espanhol, né? Por isso. E a outra coisa que eu queria só, assim, referendar o que Farhad falou sobre quando a gente encontra um simpatizante da fé, né? Eu tive essa experiência muito clara disso que o Farhad enfatizou, de 3 anos fazendo praticamente assim, lá no Chile, ensino direto, a gente aprende alguma coisa, né? E aprendemos que realmente a gente tem que ter sempre Abdu'l-Bahá na nossa frente e ver o que a pessoa está falando, o que Abdu'l-Bahá falaria, né? E a lição que eu aprendi é escutar escuta a pessoa, não queira ficar falando. Primeiro escuta o que ela quer, o que ela está necessitando, para depois você falar. Porque realmente a nossa tendência é falar os princípios e tudo, e não, às vezes a pessoa está com um problema, uma doença, lá sei eu, milhões de coisas. E aí você, depois de escutar, por isso que é essa a lição é escutar antes de a gente falar. Obrigada, Gilles. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado, Gilles. Mais alguém gostaria? Jade? Sim, querida. Eu? Depois da Jade, Ana, querida. Tá. Até liguei a câmera aqui. Primeiro, agradecer a você, Farhad, pela palestra. Foi muito inspiradora. E, assim, a vida que eu estou levando é uma vida de quarentena, né? A de todos vocês, imagino. E, engraçado, uma amiga minha que faz psicologia, ela falou assim, Jade, olha ao que eu vou atrelar a palestra que você teve hoje, mas tudo bem, me perdoa, mas você vai entender no final. Eu faço psicologia e eu quero que você faça uma coisa, assiste Big Brother. Eu falei, tá, por quê? Ela falou, porque é a vida no seu olho. É a vida no seu olho. E aí já deixou de ser uma coisa super negativa, enfim, de pessoas fazendo o que querem. Hoje em dia as pessoas jogam, pessoas de todas as idades são convidadas. Então, foi bem, assim... Foi bem motivador para mim assistir. Por quê? Eu percebi que a gente tem o nosso estilo de vida, a gente tem
as nossas convivências. E às vezes a gente pode, por exemplo, às vezes as pessoas julgam umas por um tipo de atitude, julgam outras por outro tipo de atitude. Nesse programa teve gente que desistiu do programa, portanto, ser julgado. E as pessoas começaram a atrelar isso a quem aqui fora desiste da vida. E aí tem uma menina lá chamada Juliette. E ninguém entende a Juliette lá dentro. Lá dentro, a Juliette, ela é esforçada. Ela faz de tudo. Ela é bondosa com todos, só que ela é tida como falsa. As pessoas não entendem a bondade dela. E todo mundo saindo por conta dessa Juliette. Ela está indo para o paredão com essas pessoas e todo mundo está saindo. E as pessoas lá dentro falam, nossa, como é que o público não vê, que não sei o quê. E aí eu senti muito, e assim, a gente olha para essa menina, a gente vê ela chorando assim nos cantos, injustiçada, e sendo bondosa com todo mundo que volta do paredão que julgou ela. E sendo bondosa, e as pessoas mesmo assim não entendendo. E aí aqui fora, ela está com 17 milhões de seguidores. Tipo assim, ela ultrapassou todos os artistas do mundo. E, assim, todos os artistas, tem artistas internacionais que ela ultrapassou, enfim. Jade, querida, resume, o tempo está acabando. Nossa, me desculpa. Enfim, Deus, o que eu vi? A vida é isso, tipo, Deus está vendo tudo. Lá fora, quando a gente sair dessa vida... Desculpa, gente, eu estou até um pouco maluca por causa dessa pandemia, mas tudo bem. Deus está vendo tudo. Uma hora ela vai sair, quando ela sair, ela vai estar... Não importa quem julgou ela lá dentro, a bondade dela valeu. E ela vai sair, assim, muito bem-sucedida. E é isso. Aqui, na vida, a gente tem as nossas provações. Só que quando a gente sair, se a gente tiver pureza no coração, a gente vai ser aplaudido por Deus. É isso. Desculpa. Obrigada, Jade. Obrigada, querida. Ana Guaranis. Isso. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, querida, perfeitamente. Bom, resumir o resumo do resumo. Tem um livro que conta histórias de Abdu'l-Bahá, que deve ser esse que a Jinus falou, que ele é mais ou menos a capa, mais ou menos da cor da roupa da Jinus, que é fantástico, e ele sumiu. Uma das histórias marcantes é quando Abdu'l-Bahá e peregrinos e seguidores e barrais estavam voltando de um ensino, voltando de uma atividade no final do dia. E tinha uma escada bem íngreme que eles tinham que subir para chegar no segundo andar. Aí, Abdu'l-Bahá muito cansado, todo mundo cansado, aí ele pega, de repente, sobe a escada correndo, sobe, rapidinho, chega lá em cima e fala assim, vocês estão vendo o poder de Deus? O que o poder de Deus faz? Mais ou menos isso. Olha, adorei, eu acho que podia ter uma segunda parte, viu, Farhad? Amei, muito maravilhoso. Uma parte já é suficiente. Não. Tá bom. Então, muito obrigado, Farhad, obrigado também a todos. Obrigado pela paciência de vocês e obrigado aos que enriqueceram com histórias também, a Jinus, a Jade, a querida Aninha. É uma felicidade encontrar